Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de newborn, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a primeira pose que você deve aprender a fazer no puff. Ela é uma pose mais simples e fácil de fazer e a maioria dos bebês adoram ficar nessa pose, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a pose de bumbum pra cima. Aí vai a minha vinheta. Tá? Então tá bom. Então eu tô aqui com a Sofia, que é a nossa modelo principal hoje, usando um look especial da Lavanda Props. E eu vou estar posicionando ela de bumbum pra cima. O que eu sempre dou de conselho quando a gente vai pôr o bebê nessa pose é que posicione primeiro na sua mão, no seu braço. Eu costumo fazer essa como a primeira pose, logo que eu tiro a roupinha do bebê, quando eu vou pôr o bebê no puff, certo? E a gente costuma fazer uma mudança de pose nesse bebê muito brusca, porque ele vai estar de barriga pra cima, enquanto a gente tá tirando a roupinha dele, e quando colocamos ele na posição de bumbum pra cima, é uma virada dele, né? Então eu costumo fazer a pose na minha mão, costumo deixar ele, então, se adequando àquela nova pose em mim, chacoalhando, chiando e tudo mais, e aí eu vou posicionar no puff, depois que ele já acostumou um pouquinho, né, que é coisa rápida, a ficar de barriga pra baixo, tá? Vou mostrar o que eu coloco aqui, ó, pro posicionamento dele, certo? Então aqui de baixo, aqui vem o puff. A gamela, embaixo da gamela, eu tenho um posicionador que ele é mais duro, ele é... Do que é mesmo? É um isopor? Ele é uma espuma que fica mais firme aqui, ó, pra subir essa parte da gamela, onde vai ficar o rostinho do bebê com o bracinho aqui, tá? Então eu subo ela um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma manta de Microsoft pra deixar mais macio, eu deixo um travesseirinho aqui, tá? E outro aqui atrás no bumbum do bebê para subir aquela perninha que fica posicionada atrás. Porque ela subindo, ela dá aquele efeito do bumbumzinho mais empinado, tá? Certo? Certo? E aí a manta que vai por cima. Agora deixa eu prender a manta. Então, como eu comentei antes, após a gente retirar a roupa do bebê, eu acabei colocando outra aqui na Sofia, como eu comentei antes, e eu costumo então colocar ela na pose da minha mão. Então, como a minha iluminação é pra lá, certo? Que vai vir de cima do rostinho do bebê, eu tenho que posicionar o rostinho do bebê também para aquele lado. Então aqui, ó, já vamos na parte prática, a Sofia fica bem aconchegada aqui, eu já vou colocando essa mãozinha aqui, ó, debaixo do rostinho do bebê, certo? Já vou segurando aqui, ó, e já vou deitando o bebê na minha mão. E aqui no bumbumzinho eu já pego a perninha dela e já vou colocando na pose que vai ficar lá no puff, certo? Aqui o outro bracinho, ele vai ficar solto atrás. Então, ou eu seguro nos meus dedos aqui de trás, ó, o dedinho, a mãozinha do bebê, ou eu deixo ele solto, porque a hora que encostar lá no puff, ele vai se ajeitar bem certinho, ou na hora a gente puxa para melhor posição, certo? Então, aqui, ó, eu já peguei a Sofia na posição, certo? E eu vou posicionar ela no puff. Lembrem-se que eu falei que quando a gente faz uma mudança bem brusca, que o bebê tá de barriga pra cima e aí o bebê vai ficar de barriga pra baixo, ele sente essa diferença, né? E ele não vai gostar no começo. Então, por isso que é importante manter ele no nosso braço, nessa pose, até ele se acalmar, se adequar a ela, e aí a gente vai posicionar no puff, tá? Não é coisa de horas, é coisa de minutos. 5 minutos, às vezes nem isso. Às vezes em menos de 1 minuto ele já tá prontinho, calmo nessa pose, pra gente já tá posicionando. Então tá, bebê pronto aqui, ó. Eu tenho total segurança dele em 2 mãos minhas, certo? Eu posso deixar ele mais próximo de mim, principalmente se é um bebê que tá mais agitado, certo? E aqui, ó, eu consigo fazer tanto movimento lá de passada da mãe, né, pra acalmar o bebê, quanto eu consigo movimentar ele na minha própria mão em segurança, porque aqui, ó, eu tô segurando a cabecinha e a parte do bumbum também. Então aqui, ó, já vendo onde tá o posicionador da cabecinha do bebê, eu já vou encaixar o bebê aqui, ó, com a mãozinha já certa no travesseiro. Porém, a minha gamela ficou muito baixa ainda. Na verdade, o bumbum dela ficou pra frente. E aqui eu encaixo o rostinho do bebê primeiro, tá? Com a mãozinha, bem aonde fica a borda da gamela, ó. Aqui vocês podem ver a borda da gamela. E meu travesseiro desceu. Vou puxar o meu travesseiro aqui, que o travesseiro ainda vai em cima dessa borda. Vamos colocar, então,
o rostinho dela aqui, ó, bem na borda, em cima do travesseiro, certo? E aqui, a perninha dela, o certo é o pezinho entre a panturrilha e a coxa, bem na dobra aqui. Deixa eu arrumar você aqui, Sofia. E o pezinho esticado. Muitas vezes o pezinho ele não vai ficar reto, ele vai ficar jogadinho pra dentro, certo? Não tem problema. Eu sempre falo que o ideal é que a pose ela seja gostosa pro bebê, tá? Então, quando o pezinho ficar pra dentro, que ele não dá aquela voltinha, aquela sensação de que tem um pezinho, porque dependendo do bebê, ele encolhe tanto o pezinho pra dentro que dá a sensação que o bebê tá sem o pé. Então, por isso que é interessante a gente deixar esse pezinho esticadinho pra fora. Agora, quando não fica e o bebê insiste em puxá-lo pra dentro, tudo bem. Deixa esse pezinho, garante a foto, cobre depois com uma manta ou cobre depois com um wrap e faz o clique. Então aqui, como eu comentei antes, aqui atrás vai um posicionador onde fica embaixo do joelhinho do bebê para levantar o bumbum dele, certo? Aqui a mão fica confortável ou para debaixo do bebê ou aqui na manta, certo? Porque essa aqui tá debaixo do rostinho e a perninha dele também tá dobradinha lá embaixo aqui entre a panturrilha e a coxa do bebê. Lembrando que como a minha luz vem dessa janela maior, eu vou rotacionar mais esse puff para o lado dessa janela, para essa luz entrar mais no rostinho do bebê. E lembrando que todas as poses que a gente faz no bebê, a gente também faz na gente, beleza? Com essa pose que eu deixei a Sofia aqui, a gente pode fazer várias angulações, tá? Que ela venha sempre da cabecinha do bebê, mais de frente, dando uma desfocada aqui, ó, na parte do bumbum dela, certo? Então, sempre que você for fotografar, você pode fazer tipo um efeito volante na câmera, deitar um pouquinho a câmera para que o bebê suba na sua foto e você consiga fazer tanto mais perto, vertical, horizontal, mais de cima para baixo, ó. Aqui a gente tem um detalhezinho no body, a gente pode pegar bem de cima também e a gente pode fazer essa foto também bem aberta, pegando todo o detalhe do bebê. E bem de frente, como eu falei antes, desfocando um pouquinho a parte de trás, que normalmente fica essa pose, fazendo bem aberta e mais fechadinho, tá? E lembrando que a gente pode aproveitar também e fazer os detalhes, a boquinha, o nariz, o olho, a orelha, a mão, o pé também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e boa sorte nessa próxima pose que vocês vão investir em aprender, tá? E continuem ligadinhos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no Instagram do Fórmula do Newborn. Até mais!